continuando a nossa análise, a gente vai agora para a rota 4, que vai trazer desenvolvimentos de textos, né? Redações do Enem, que obtiveram a nota 1000. A gente vai ver agora o que os candidatos fizeram, como eles estruturaram seus argumentos, que repertórios eles trouxeram, né? Para que os seus textos fossem então avaliados com a nota máxima. Ainda sobre o texto de 2023, né? Aquela proposta do Enem, que então versava sobre desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Vamos a um exemplo de desenvolvimento. Abre aspas. Diante desse cenário, cabe analisar a relação entre o modelo econômico e a invisibilidade referida. Consoante a tese do sociólogo Karl Marx, os donos de produção no capitalismo possuem como fim o maior lucro possível. Nessa perspectiva do autor, nota-se que essa mentalidade econômica ainda rege as relações atuais, incluindo as do Brasil. Desse modo, em um contexto que o trabalho de cuidado não reproduz o capital desejado pelas empresas, esse é invisibilizado e mal remunerado. Portanto, é visível que o sistema capitalista é um entrave na questão sofrida pelas mulheres. Ademais, a permanência da visão patriarcal acentua o problema da invisibilidade. Tal situação é explicada pois, desde o período colonial do Brasil, as mulheres foram designadas a cumprir funções domésticas e de cuidado, já que não eram vistas como capazes de exercer outro ofício. Nesse cenário, ao relacionar com a atualidade, é nítido que essa convenção social do papel da mulher foi mantida como modo de continuar o privilégio dos homens detentores do poder. Assim, ao passo que esses se consideram superiores, não há uma luta para valorizar o trabalho de cuidado, já que é visto como função intrínseca e obrigatória do gênero feminino. Fecha aspas. Esse é um exemplo, então, de um desenvolvimento, né, que está pautado em 2 parágrafos, e como a gente pôde ver, no parágrafo 2, né, que é o primeiro do desenvolvimento, há uma referência a um autor, né, ao Karl Marx, então, que escreveu sobre classes sociais, sobre o modelo econômico do capitalismo, né, e as suas mazelas, as suas sequelas, né, a complexidade disso, né, para a luta de classes sociais, né, onde, repito, poucos vão ter muito, né, e muitos vão ter poucos. Então, na tese desse candidato, né, com certeza ele falou sobre esse modelo econômico aí, e aqui ele explica e sustenta, né, porque essa mentalidade econômica, né, ela já vem de muito tempo e ela permanece no Brasil atual, né, nas relações modernas, né, pensando na vida profissional de homens e mulheres. Então, para esse candidato, para essa candidata, o trabalho de cuidado, né, que é manifestado aí, que é exercido pelas mulheres, para essa visão ele não denota, né, capital, ganho, ele não é bem visto, ele não é bem quisto, né? Pelo contrário, no parágrafo de baixo, no outro, né, do desenvolvimento, por meio da visão patriarcal, né, desse legado histórico, esse candidato, essa candidata consegue provar que, ao contrário, esse trabalho, né, que para alguns não é trabalho, é uma característica, é uma função, né, é algo que, quando você nasce mulher, é uma obrigação sua, né, ter que casar, ter filhos, criá-los, né, ampará-los, educá-los, cuidar de pessoas idosas, de crianças, enfim. Então, com esses 2 direcionamentos, né, a questão econômica do capitalismo e a questão desse legado histórico patriarcal, esse candidato consegue sustentar os seus argumentos, né, consegue desenvolver uma argumentação consistente, né, científica, produtiva e coerente, né, que embasa
com muita firmeza e com muita verdade o tema proposto. Outro exemplo de um desenvolvimento de texto nota 1000 é o que eu vou ler agora então com vocês. Abre aspas. Ademais, é relevante considerar a ampliação de disparidades sociais como uma consequência direta da problemática do cuidado invisibilizado. De acordo com o escritor brasileiro Ariano Suassuna, o Brasil é uma nação dividida em dois fragmentos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos, sendo a estrutura nacional criada para suprir apenas as necessidades dos primeiros. A partir disso, percebe-se que em famílias cuja renda não é suficiente para contratar profissionais especializados na assistência de diversos setores, tal tarefa recai sobre as mulheres que compõem o âmbito familiar, o que as condiciona a permanecer na miséria por impossibilitar seu acesso a meios de mudança de vida como a educação e um emprego remunerado. Logo, é notório que a desvalorização do trabalho de cuidado reforça o pensamento de Suassuna, intensificando a marginalização feminina e a separação dos privilegiados e dos despossuídos. Nesse desenvolvimento, há uma referência aí ao repertório sociocultural literário, um autor, um escritor brasileiro, que vai falar então que no Brasil, é como se a gente tivesse dois Brasis, Temos no mesmo país duas nações diferentes, as pessoas com privilégio, com acesso, que podem usufruir de seus direitos e oportunidades, e as pessoas despossuídas, que não possuem acesso a direitos, a oportunidades, que não têm condições de escolher, as suas questões, nem, por exemplo, o seu próprio emprego, porque no caso das mulheres é incutido a elas, essa sobrecarga de trabalho, que além de ser um trabalho, puxado, é um trabalho que não é remunerado, é invisibilizado e ainda sofre preconceito, porque se você vai requerer os seus direitos, se você vai reivindicar uma remuneração, ainda você vai sofrer algum preconceito, alguma intolerância, porque as pessoas vão achar que é inerente, é uma função sua, porque você é simplesmente mulher. Então esse desenvolvimento, ele mostra para nós, que nós temos como trazer obras literárias, filmes, livros, letras de músicas, enfim, seja o repertório que seja, uma vez que a gente prove, que ele realmente é consistente, que tem a ver com o assunto tratado e que consiga sustentar e ainda direcionar para um posicionamento seu candidato. Então eu convido você a começar alguma proposta e, além da introdução, criar coragem e fazer o seu desenvolvimento também.